Salve corredores! Está começando para vocês que assistem pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que eu tenho de testar um novo produto e te apresentar também um produto bacana para você ter mais opções na hora de você se assessorar, ter mais opções na hora de comprar os seus acessórios de corrida, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo inusitado. Você já imaginou ver um review da Polar aqui no canal do programa Fôlego? Pois é, a primeira vez, eu estou super feliz, né? Porque a Polar mandou esses produtos pra gente. A gente pode gravar reviews da Polar agora para vocês. A gente teve uma parceria extensa com a Garmin durante muito tempo. Essa parceria não existe mais, então hoje a gente está livre. Podemos gravar de outros produtos também, outras marcas também, e isso é muito legal, porque vai te dar a chance de conhecer a nossa visão sobre todos os produtos disponíveis no mercado brasileiro. Muito bem. O review de hoje, cara, vai ser sobre este cara aqui, que é o Vantage V. Ele é o top de linha da Polar quando o assunto é frequencímetro / GPS. É o equipamento com mais tecnologia e também o mais bem acabado. Eu fiquei muito... Quando o pessoal da Polar me ligou, falou assim, olha, Gustavo, a gente vai mandar para você o Vantage M e o Vantage V. E eu tô com os dois, esse aqui que eu vou fazer o review hoje, o Vantage M eu vou fazer em breve também, então fica ligado. Mas eu fiquei muito surpreso, primeiro, pela nova era de equipamentos da Polar. Primeiro porque os equipamentos estão completamente modificados em termos de acabamento, materiais envolvidos e principalmente em tecnologia. Isso é muito legal porque a gente vê que é o crescimento de uma marca que é super forte, que é super tradicional do mercado, e que agora vai prover para vocês equipamentos Prime. Legal? Bom, o Vantage V chegou na minha mão e quando ele chegou na minha mão, a primeira coisa que eu faço é relacioná-lo, colocá-lo numa prateleira, a mesma coisa que eu faço com os calçados. Então, que tipo de calçado é esse? Que tipo de equipamento é esse? E o Vantage V é um equipamento Prime que, teoricamente, é o que a Polar tem de mais tecnológico. Então, o que ela tem de melhor para te oferecer de GPS multidesporto, com conexão e frequencímetro no pulso, é o Vantage V. Se a gente for comparar com o que existe disponível no mercado na mesma linha, então eu conversei isso com o pessoal da Polar e é até algo importante falar assim. Talvez o Vantage V seja um equipamento híbrido que não se relacione com nenhum outro concorrente do mercado. O mais próximo dele dentro das linhas da Garmin seria o 935, que é legal eu poder falar porque é o equipamento que eu uso. O 935 é o equipamento que eu estou mais acostumado a usar nas linhas da Garmin. Então talvez a comparação do Vantage V seja o 935, mas ele é um multidesporto, ele é um equipamento com mais de 120 esportes embutidos. Então, se você é um cara que gosta de correr trilha, talvez ele seja o indicado para você nas linhas da Polar. Ele se compara com o Fênix 5? Não, ele já é uma briga totalmente diferente. A gente vai falar mais sobre isso em breve, mas então começa aqui um review bacana, que é um review novo, novidade dentro do canal, um review de frequencímetro da Polar. Hoje você conhece o Vantage V sob a minha ótica. Tá valendo. Muito bem, meu amigo. Olha que lindão, cara, que é o Vantage V, velho. Eu achei ele lindo. Primeira coisa que quando eu recebi, o que mais chama atenção no Vantage V é a anatomia dele. Ele tem uma anatomia muito bacana. A caixa é de metal, os botões são de metal e isso é muito legal, porque é um equipamento Prime e é um equipamento que gera mais credibilidade quando a gente pensa em durabilidade. E o mais legal dele é que tem as partes internas arredondadas, então ele tem uma anatomia que encaixa super bem no pulso. O tamanho também é um tamanho bem legal, que se você for pensar, ele fica bem no pulso masculino, fica bem no pulso feminino, também não fica tão grande para o feminino e também não fica pequeno para o masculino, é um tamanho super bacana. E ajuda muito os sensores de frequência cardíaca que estão aqui embaixo, ó, tá vendo? Todos esses LEDs que estão acendendo aqui, esses LEDs verdinhos e vermelhos, são os monitores de frequência cardíaca. Ele tem 9 monitores, então agora ele apagou. Eu vou te explicar por que ele acende e apaga, porque em breve, peraí, vou te explicar já já. Então ele tem 9 sensores de leitura cardíaca. Isso é muito bacana porque a Polar sempre foi conhecida por ser o equipamento mais fiel quando a gente pensa em monitor cardíaco. Eu sempre tive essa ideia, Polar é monitor cardíaco, é mais frequencímetro do que GPS. E eu esperava isso desse equipamento. Eu esperava falar para você assim, cara, ele funciona muito bem como monitor cardíaco e não tão bem quanto o GPS. Mas eu fui pego de surpresa, porque ele é um excelente monitor cardíaco, sim, mas o GPS está super bem aferido e, eu corri com ele num pulso e os Garmins no outro pulso, tanto o Fênix quanto o 935, e os resultados são basicamente os mesmos. Então, aqui na parte de baixo, para você entender, 9 LEDs. Esses 9 LEDs
entram em contato com o seu pulso e vão te dizer a frequência cardíaca. E esses 4 sensores aqui, ó, que você está vendo, esses 4 sensores metálicos, são os sensores que, a partir do momento que você tira ele coloca no pulso, ele lê que seu relógio está no pulso. Quando você tira, ele vai desligar o LED. Então, ó, você colocou no pulso, ele leu que existia contato, já ligou o LED. Daqui a pouco ele percebe que não tem mais contato com a pele, ele vai desligar o LED. Tá? Esses 4 sensores também funcionam para... Aí, desligou. Esses 4 sensores também funcionam para você encaixar o conector. O conector de carregar o aparelho ele é redondinho e encaixa aqui atrás. Né? Tem uma saída USB e aí você consegue, através desses 4 sensores, conectar as informações do seu Vantage V para o seu aplicativo no computador. Então ele tem dupla função. Além de ser um sensor de tato, de contato com a pele, ele também é um conector de informação para passar as informações das leituras do seu treino para o seu computador. Eu vou passar rapidamente aqui por ele, né, para você entender. Ele tem um screen touch, então aqui ele é touch, você consegue passando para os lados aqui, ele tem alguns dashboards que conversam diretamente com a tela principal. A tela é touch e é colorida. Então na primeira tela ó, é a sessão de treino. Quando você clica na sessão de treino, ele vai aparecer o seu último treino. Eu fiz um treino hoje de corrida, super devagarzinho, super de boa. Você clica no treino, ele vai te mostrar aqui o tempo, a sua quilometragem, a sua frequência cardíaca, os resumos das zonas de frequência cardíaca que você usou. A leitura é incrível, ele tem aquela proteção anti-reflexo, você consegue ver contra o sol, é super bacana. Aí você consegue ver aqui a cadência, a frequência, zonas de velocidade, é super completo em relação aos treinos. Botão para voltar, mais um para voltar à tela principal, beleza. O segundo dashboard, né, são as informações do sono. Como eu não durmo com o relógio no pulso, então ele não tem informação para te mostrar aqui. Mas se você dormir até pelo menos 4 horas por noite com o relógio no pulso, você vai ter as informações do seu sono. Isso é bacana para quem faz o monitoramento de atividades. Ele tem um monitoramento de atividades 24 horas, então você conta passos, você conta degraus, você conta aclives e declives. É bem bacana e bem completo. O terceiro dashboard que está aqui são as atividades. Aí, quando você clica na atividade, ele vai aparecer aí o resumo do monitoramento das suas atividades. Tá? Então, assim, esse percentual que ele mostra é o percentual de acordo com o seu objetivo diário. Então, ó, você tem um objetivo de dar tantos passos, de subir tantos degraus, isso aí é medido, seu objetivo diário. É medido de acordo com as informações que você carrega no aplicativo deles, no Flow, né, sua idade, seu peso, seu tipo de gasto calórico diário, seu nível de atividade. Então ele põe um percentual máximo para você e aí você clicando na atividade você vê quanto do percentual máximo você já atingiu. No meu dia de hoje eu já atingi 38% do meu percentual máximo, já dei 6.535 passos, o tempo em atividade, as calorias que você gastou. Então é super completo, é um monitoramento de atividade, que é mais um dashboard. O próximo dashboard é bem legal, porque é o que a Polar chama de Polar Training Load, que é a produtividade. Quando você clica em cima da produtividade, você consegue ver que ele coloca aqui, ó, que a sua tolerância, minha tolerância está 29 e meu esforço está 31. A sua tolerância é o que você costuma praticar semanalmente. Então assim, eu tenho uma tolerância de 29, de taxa de tolerância de 29, mas o meu esforço diário hoje foi de 31. Então eu estou fazendo um esforço que é compatível com o que eu estou acostumado a treinar. Então isso é bacana para você, primeiro, não treinar menos do que você não deve, ou para você não treinar mais do que você deve, não entrar em overtraining. Então eles pegam o seu histórico de carga de treinamento, eles pegam tudo que você treinou no último mês, faz uma avaliação disso e entende que essa é a sua tolerância de treino. E se você está treinando menos do que isso, ele vai colocar aqui, ó, está em destreino, ou então está em manutenção, né, que são essas duas faixinhas aqui, ó, destreino e manutenção. Ou então se você está produzindo o que você deveria produzir mesmo, ele coloca, você tá produtivo. E se você está passando do ponto, ele vai colocar aqui que você está exagerando, entendeu? Está entrando em overtraining. É muito bacana isso. Então o que ele te dá aqui? Ele te dá um resumo da tua produtividade, tá? Então aqui, ó, ele ainda te dá uma mensagem final, ó, você tem treinado cada vez mais, o que deverá ser melhor, que deverá melhorar seu nível de fitness, continue assim. É bem bacana, cara, esse sistema de training load da Polar, porque ele avalia suas cargas de treino e te diz se você está treinando de acordo com o que é adequado para você.
tudo isso é avaliado através das métricas que você entrega. Então você entregou essas métricas todo mês e você vai seguir treinando de acordo com as métricas que você entregou. Então se você está mudando de estratégia de treino, talvez você tenha dificuldade em manter o seu sistema produtivo, que você talvez caia em manutenção ou então em estresse, mas é bacana porque é uma avaliação do seu treino de acordo com o seu histórico de treino. Isso é muito bacana. Isso só a Polar tem, viu, cara? Eu nunca vi isso em outra marca. Voltando para os dashboards aqui, o último dashboard é a frequência cardíaca, ele te dá a frequência cardíaca atual, que eu estou com 81 batimentos, e se você clica no dashboard, ele dá a máxima do dia, que foi 148, e a mínima, que foi 52. A Polar tem um histórico bem bacana de frequencímetro, né, cara? Então, assim, extremamente bem aferido, e agora com esses 9 LEDs aí aqui embaixo, bem difícil não ser, talvez seja o equipamento com mais LEDs de monitoramento de frequência. Beleza? Clicou aqui, segurou, você vai entrar no iniciar treino, tá? Quando você clica em treino, ele vai abrir o meu treino favorito, que é corrida. Mas assim, se você for passando, ó, tem triatlo, tem crossfit, ele tem ciclismo, ele tem pedestrianismo, ele tem hike, ele tem um monte de coisa. E eu vou falar um pouco sobre esses desportos já nas minhas avaliações. Beleza? Vamos falar mais sobre ele. A caixa de metal é bem bacana. Se você pegar os equipamentos que existem no mercado, que trabalham com caixa de metal, talvez seja o mais leve de todos. Esse aqui tem 67 gramas, é um equipamento super completo, com 67 gramas, não chega a atrapalhar o seu treino rápido, sua prova rápida. Então, tem muita gente que fala assim, putz, eu gosto de um monte de métrica, mas eu não quero um relógio parrudo no pulso. Bacana, 67 gramas em caixa de metal, super legal. Um dos pontos mais bacanas desse equipamento talvez seja o tempo de bateria. A gente está falando de 40 horas com o GPS ligado. Olha, isso eu nunca vi, porque eu cansei de fazer provas longas, já fiz provas de mais de 20 horas e todas as provas longas, você quando vai chegando no fim da prova, você tem que se preocupar em carregar o equipamento, porque a maioria dos frequencímetros e GPS, os mais completos do mercado, tem aí no máximo de 24 horas, mas no final ele acaba dando 20, 22 horas. Então a Polar promete 40 horas em produtividade, não é 40 horas em stand-by, é 40 horas em produtividade, cara. E, isso aí é muito legal. Uma outra coisa muito bacana desse equipamento é que os botões são firmes. E isso é algo que, só quem é usuário vai entender o que eu estou falando. O botão mais firme, ele evita acidente. O que isso quer dizer? Às vezes você está correndo, no meio da corrida, você vai, sei lá, ajeitar o shorts atrás aqui, esbarra o botão no shorts, para o cronômetro. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Aí quando eu percebi, eu estou olhando, vou olhar o tempo, o cronômetro está parado. Então isso não acontece quando os botões são mais firmes. Então eu gostei da rigidez dos botões, achei muito bacana, porque para você realmente parar o cronômetro ou mudar de tela, você precisa imprimir uma força X ali, entendeu? Não é uma coisa que você vai bater sem querer, vai parar o cronômetro. Ele trabalha com um sistema de GPS mais GLONASS. Isso é bacana, o GPS mais GLONASS é bem aferido. Eu fiquei com uma dificuldade no meu primeiro treino. Vou te falar o que aconteceu. Eu tirei da caixa, botei no pulso e fui treinar. E na minha sensação de esforço, eu estava correndo a 4,20, 4,15 e ele marcando 4,45. Achei estranho. Quando eu comecei a fazer as métricas, dividir o tempo pela distância que eu tinha percorrido, realmente estava errado. Eu reiniciei, fiz tudo o restart do equipamento, aí fui para o treino com o Garmin que eu estou acostumado a usar e ele no outro pulso, e aí sim bateu perfeitamente. Os dois equipamentos usando o GPS mais GLONASS, a diferença foi mínima. Um deu 4,17 e o outro deu 4,16 minutos o quilômetro. Então é bem a diferença de um estar no pulso direito e outro estar no pulso esquerdo. Mas assim, eu tive que reiniciar, não sei se pela primeira vez estava usando, não sei se é a primeira leitura do GPS, o lugar, eu também tinha feito um treino em círculos, então talvez ele tenha tido dificuldade para entender isso, mas foi só na primeira vez. Depois, todas as utilizações que eu fiz, eu tenho usado 2 GPS junto para aferir o GPS mesmo do Polar, que essa era a minha maior preocupação, mas ele está batendo corretamente em todos os treinos. Bom, eu te mostrei nos dashboards, né? Muito bacana. Primeiro, o resumo de atividades é bem compacto e é legal, porque você não precisa mais do que aquilo, né? Tem um monte de métricas que ele não tem. Oscilação vertical, tempo de contato com o solo, isso realmente você não encontra aí. Mas as métricas que ele te dá são métricas que assim, são suficientes para você executar seu treino e saber se você está sendo eficiente no seu treino. Isso o pacote
essencial, você tem o pacote essencial do que você precisa de métricas. O sistema de produtividade é muito legal, porque muitas das vezes a gente que está treinando para um objetivo X, você não sabe exatamente se você está fazendo o que você poderia fazer, ou então às vezes você está fazendo mais do que você deveria fazer, né? Muita gente treina sem treinador, e esse tipo de alerta, você está produtivo demais, você está entrando em overtreino, então você poderia dar mais de acordo com o que você já treinou. Você faz uma comparação do seu treino com o seu mês, né? com o que você está habituado. É bem bacana esse sistema de produtividade, né? Que é o training load deles, achei muito legal. Também não entra métricas avançadas, mas eles conseguem te dar um pacote essencial bem interessante. Outra coisa que é bem legal da Polar também é que dentro do aplicativo do Flow você consegue baixar programas de treinamento. Então se você não tem treinador, você não trabalha com, não tem treinador que te passe esses programas, eles têm programas mais genéricos que são bem eficazes e você consegue escolher os programas de acordo com os resultados que o seu equipamento extrai do seu treino. Isso é muito legal também, porque você não vai pegar um treinamento que não tem nada a ver com o que você está podendo produzir. Outra coisa muito legal do Vantage V é que ele tem um sistema de entendimento da sua potência de treino. Eu vou tratar dessa maneira porque eu acho que é a maneira mais simples para você entender. O que acontece? Muita gente hoje treina em cima da potência. Os potencímetros estão em alta, principalmente na galera que anda de bike. O que é a potência? É a força que você imprime no solo. Você não tem dentro do Vantage V um dispositivo que avalia exatamente a força que você está interagindo com o solo. Mas ele faz um coeficiente aí utilizando 3 medidas. Primeiro, o barômetro, porque ele te diz exatamente a sua altitude. O GPS, que ele te diz exatamente o ritmo, e o acelerômetro, que é o movimento dos braços, que ele também tem um acelerômetro. Ele pega essas 3 informações e dentro dessas 3 informações ele consegue cruzar essas informações e dizer a potência que você ataca o solo. Isso é muito interessante, porque vai te dar um coeficiente de potência bacana e não precisa de nenhum outro dispositivo para chegar nessa informação, nessa métrica. Isso é muito legal, porque a maioria dos GPS que te dão a informação de potência pedem para que você instale um outro dispositivo, né? Ou um sensor, ou um pod, ou uma fita, mas no caso do Vantage V você tem essa informação de potência sem nenhum outro dispositivo. Infelizmente precisa de um sensor externo para te entregar algo que é exclusividade da Polar, que é o teste ortostático. Cara, esse teste é uma espécie de eletrocardiograma que ele te entrega. Você pode fazer um teste de esforço que você pode fazer. Ele propõe, você vai lá, sobe degrau, desce degrau, faz uma corridinha, para e vai te gerar um esforço X e numa carga X, e ele vai cruzar essas informações com o seu batimento, com a sua frequência, para entender se você está depletado ou não, quanto tempo de recuperação você precisa, se você está no ápice do seu treinamento ou se você precisa de mais tempo de recuperação. Esse teste ortostático é bem bacana, mas ele precisa da faixa, né? Você precisa adquirir uma banda para executar, ele não faz só com o frequencímetro no pulso. Conversei com o pessoal da Polar, eles me falaram que para atletas de alta performance é um negócio que tem funcionado super bem. O Thiago Vinhal, que é triatleta brasileiro e é triatleta da Polar, tem feito o teste ortostático direto para entender o tempo de recuperação, se for suficiente, se ele precisa um pouco mais. Então é bacana, é mais um benefício do equipamento, mas aí sim você precisa adquirir a banda. Bom, ainda falando na questão da potência, os ciclistas de plantão, mas espera aí, então se ele tem o potencímetro, eu consigo girar na bike e ter a minha relação de potência? Não, infelizmente não, só funciona para corrida, porque como eu te falei, não é um potencímetro exatamente, é um cruzamento de informações, tá? Então é muito diferente do que rola com os potencímetros na bike, não funciona para bike, só para corrida. Beleza? Bom, a boa notícia para quem faz triatlon é que sim, ele tem o Sport Triathlon dentro dos aplicativos do equipamento, então você pode ali contabilizar as informações do seu treino, inclusive com as transições. E o principal, você consegue as métricas de frequência cardíaca na natação enquanto você estiver nadando sem a necessidade da banda. Então você não precisa de faixa nenhuma, ele capta no seu pulso. A única recomendação da Polar é que ele fique muito bem ajustado no pulso, porque apesar dos 9 LEDs, é importante ele estar bem ajustado para captar embaixo d'água. Beleza? Bom, vamos aos pontos positivos e negativos aqui do Vantage V. Primeiro ponto negativo, cara, tinha que ter música. Tinha que ter música por quê? Porque é novidade, chegou agora no mercado e todos os equipamentos que estão no mercado têm música. Então se você vai adquirir, você tem que saber que você vai ter que correr com o celular. E isso, cara, já não é mais... Eu acho que já é meio que obrigação. Na minha opinião, já tem que ter, porque as outras marcas já estão fazendo assim, então é importante que a Polar traga esse elemento para as próximas versões aí. Segundo ponto negativo, se você é um usuário de Garmin e está acostumado com os widgets, o que são os widgets, cara? São
são interfaces do relógio que eles conectam com apps que não são específicos da corrida e transformam o seu relógio num smartwatch. O Vantage V é um smartwatch, mas falta alguns aplicativos externos, tipo aplicativo de pagamento, aplicativo de você ver a quantidade de oxigênio, sabe? Faltam coisas externas que transformariam o Vantage V num smartwatch, né? Ele é muito bem específico para quem vai fazer o desporto, mas ele talvez falhe na história de te informar, de te dar mais informação, né, em relação ao que você espera de um smartwatch realmente. Então, temperatura, conectar com o seu celular e te dar a previsão do tempo, por exemplo. Coisas que, faltam e que eu acho que para a próxima versão seria legal. E o último ponto negativo principal, você não consegue planejar treinos intervalados direto no relógio. Você tem que planejar no computador e depois jogar esse treino para o relógio. Isso é ruim, porque às vezes você sai de casa de manhã, você nem sabe o treino que você tem, vou fazer o treino X. Você olha lá no seu celular, na sua lista, tenho esse treino para fazer. Você não consegue planejar o treino intervalado direto no relógio. Isso é ruim, né? Então acho que é uma coisa simples de fazer, que talvez com um aplicativozinho a Polar resolva. O primeiro ponto positivo é a anatomia. Talvez seja o mais anatômico de todos os frequencímetros que eu já usei, cara. Ele encaixa no pulso, isso facilita muito a leitura da frequência cardíaca e também deixa ele confortável no pulso. Isso é muito importante. Tem muito relógio, cara, que ele é quadradão embaixo e vai atrapalhando, né? No final de uma prova longa, 7 horas, 8 horas correndo, cansa, cara, fica aquele negócio, você fica com dor no pulso, porque ele não é anatômico. E esse relógio é muito anatômico, isso é muito legal. Segundo ponto positivo, que eu ainda não posso te dizer com certeza, mas eu aposto muito na durabilidade do equipamento. Porque a caixa de metal, os botões são muito bem acabados, também de metal. Então, assim, o acabamento do relógio é prime. Terceiro ponto positivo, o sistema da Polar, como vocês sabem, eu sempre usei Garmin. Então, eu tive que aprender a lidar com o sistema da Polar. Mas ele é tão intuitivo que eu achei assim muito fácil, cara. Então, em um dia eu já estava usando, já estava habituado, quais botões apertar, para onde girar, para onde ir no touch. É super intuitivo, isso é muito importante, porque tem gente que tem dificuldade com tecnologia. Então você pega, principalmente pessoas mais velhas, você pega o cara que não está habituado, ele vai penar para aprender todos os recursos do relógio. Então é importante ser intuitivo, e o Polar é bem intuitivo. Bom, o último ponto positivo é um excelente custo-benefício. É extremamente elegante, extremamente funcional, tem muita tecnologia e está à venda por R$ 2.999. Se você pegar o seu concorrente de mercado, que é o 935 da Garmin, custa R$ 3.999. Então, cara, são R$1.000 de diferença. Se você for comparar com o Fênix, aí vai para R$4.000 de diferença, porque o Fênix está R$ 6.999. Eu acho que ele não compete com o Fênix. O Fênix entra com umas funcionalidades mais avançadas do que o Vantage V. Tem mais funções. E também é um outro patamar de relógio, em termos de caixa, durabilidade, de tela também, e também do screen, né, cara? O screen do Fênix em Safira. Então, eu acho que não compete com o Fênix, ele compete com o 935. E com o 935 ele está muito pau a pau e tem algumas coisas que ele é mais legal do que o 935 e ele é R$1.000 mais barato, então é bem bacana. Beleza, espero que você tenha gostado, vou deixar o link aqui embaixo. Por este link você pode comprar o Vantage V, comprando por este link você está ajudando o programa Fôlego e, só por isso já te agradeço. Não deixe de se inscrever no canal, essa bolinha que já está aparecendo aqui é o link para você se inscrever e na semana que vem tem mais vídeo para você. Em breve vou fazer do Vantage M também, se você quer saber, fica ligado que vai rolar aqui também. A gente se vê, um abraço, tchau.